Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de um tema muito polêmico que vem sendo divulgado na rede social, na mídia, escrita, falada e televisiva. O tema é os precatórios. É um tema muito importante para a sociedade porque é uma dívida pública que precisa ser ressarcida, que precisa ser paga. Então, vamos atentar mais por direitos do cidadão e do empreendedor para que ele consiga se ajustar dentro do cenário nacional, falando do departamento financeiro. Precatórios, esse é o tema da semana. Meu nome é Ademir da Silva e o meu objetivo é levar conhecimento até você. Vamos dar continuidade aos estudos. Então, pessoal, veja bem, a PEC dos precatórios, né, é um tema, como eu falei ainda há pouco, muito polêmico, que está sendo debatido no cenário político, dentro do Congresso, né, e vamos falar um pouco mais desse assunto. A oposição de deputados, né, como Lira e outros, levam mais parlamentares para o cenário nacional, né? Ou seja, esses parlamentares eles têm que votar, né, a favor do governo ou não, né? E esse voto vai ser avaliado e vai ser colocado em prática tudo que está ocorrendo no cenário nacional político. Bom, 82 deputados federais mudaram a oposição entre os dois turnos. Mais parlamentares trocaram o seu voto sim por não, né? Então houve um diferencial aí pouco, mas ocorreu essa troca de votos sim pelos votos não. Bom, o governo ele conseguiu levar o plenário mais congressistas que não votaram no primeiro turno para votar sim no segundo turno, né? E aí você vai vendo no andar da carruagem, falando numa linguagem popular, como é que se encaminhou todo esse cenário político dentro do assunto PEC dos precatórios, ou seja, PEC dos precatórios. Vamos assistir agora um vídeo informativo para você ficar mais atento de como funciona a PEC dos precatórios. Vamos lá. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda constitucional que adia o pagamento de precatórios e altera o teto de gastos. O governo conseguiu uma margem de 15 votos, além do mínimo necessário. 323 deputados votaram a favor, 172 contra e houve uma abstenção. Na primeira votação, o texto teve apenas 4 votos acima do mínimo. Ontem, 496 deputados votaram, 40 a mais do que no primeiro turno. O governo teve mais votos em 9 partidos, principalmente no PSL e no Democratas. Apesar da mobilização da oposição contra a PEC, deputados de alguns desses partidos votaram a favor do texto mais uma vez. Os deputados do PSB praticamente mantiveram o comportamento do primeiro turno, mesmo depois do apelo do presidente do partido, Carlos Siqueira. Agora, só um deputado mudou de posição e votou contra a PEC. No PDT, a pressão funcionou. Os votos favoráveis caíram de 15 para 5. A proposta permite ao governo pagar só a metade dos precatórios que vencem no ano que vem, 44 bilhões de reais. O valor da dívida é de quase 90 bilhões. A PEC também permite ao governo dar um drible no teto de gastos, ao mudar a forma de correção desse mecanismo que existe para impedir o descontrole das contas públicas. No fim das contas, o governo terá 90 bilhões de reais a mais e afirma que vai usar 50 bilhões num substituto do Bolsa Família, 20 bilhões para atualizar os benefícios previdenciários, 6 bilhões para despesas que são atualizadas com a mudança no teto, como gastos com saúde e educação.
2 bilhões iriam para outros poderes e sobrariam quase 10 bilhões para outras despesas, incluindo emendas dos parlamentares. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, comemorou a aprovação. Em entrevista à Globo News, disse que espera que a PEC também seja aprovada no Senado. Esperamos que o Senado a discuta, se puder, aprimore, venha com modificações ou mantenha o texto, para que a gente saia das incertezas, que é o que está machucando o Brasil. A intenção do governo era acelerar a tramitação aqui no Senado e votar a PEC direto no plenário. Mas houve pressão dos líderes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, determinou que a PEC passe primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. E como o Palácio do Planalto vem sofrendo derrotas no Senado, o governo poderá ter de reduzir a margem no orçamento para menos de 90 bilhões de reais para tentar aprovar a proposta. O relator da PEC, senador Fernando Bezerra, do MDB, que também é líder do governo, disse que vai trabalhar fortemente para manter o mesmo texto da Câmara. Ele quer votar o relatório nos dias 23 e 24 de novembro. Eu tenho a impressão que tem uma chance muito boa de ser aprovado, mantido o texto da Câmara. Mas nós estamos abertos, nós não estamos descartando a possibilidade de poder ter aprimoramentos no texto. A oposição já se articula contra a PEC. Afirma que a PEC não é uma solução de longo prazo para as famílias de baixa renda. No Senado, o governo terá mais dificuldade para aprovar a PEC dos precatórios. Há um questionamento muito grande da base dos diversos partidos em relação ao calote, dos precatórios que o governo está, neste momento, praticando. O Auxílio Brasil, ele é por um ano. E depois, o que acontecerá com essas famílias ao final do ano de 2022? É uma solução precária. No G1, você encontra um painel mostrando como cada deputado votou ontem e como ficou a divisão de votos entre os partidos. Então, pessoal, falando um pouco mais da PEC dos precatórios, é um assunto, como eu falei ainda há pouco, muito polêmico, ainda está sendo desenvolvido, no cenário político e nacional. Mas vamos saber um pouco mais. A oposição, ela converteu o voto de mais parlamentares entre o primeiro e o segundo turno de votação. Então, o que acontece? Dentro da PEC dos precatórios, na Câmara dos Deputados, o governo, ou seja, o presidente da casa, Arthur Lira, do PP, de Alagoas, eles conseguiram neutralizar o movimento, ampliando cada vez mais o seu quórum da votação e garantindo a aprovação da proposta. Entenda, 80 dos deputados federais mudaram de posição entre 2 turnos de votação da PEC, que é a principal aposta do governo para bancar o Auxílio Brasil, que ficou no lugar do Bolsa Família. Mas é criticada. Por quê? Porque vai ocorrer parcelas nas dívidas que deveriam ser pagas agora em 2022. E por mudar as regras para aumentar o teto de gastos, o governo vai fazendo esse balanço para tentar resolver da menor maneira possível. A oposição ela conseguiu fazer com que 15 deputados votassem sim no primeiro turno e mudassem para não no segundo turno, enquanto que Lira e o governo do presidente Jair Bolsonaro conseguiram converter apenas 4 votos dos 15 deputados que mudaram seu voto de sim para não, e 11 deles eram do PDT. Então você observa que é um balanço de cadeiras, é um balanço de votos, tudo para chegar a uma conclusão, que é o resultado dos precatórios. Então, pessoal, vamos finalizar com a palavra-chave precatórios. Só para você entender com um breve resumo. Precatórios é uma espécie de requisição de pagamento de determinada quantia
a que a Fazenda Pública foi condenada em processo. Que processo é esse? Um processo judicial para obter valores total ou acima de 60 salários mínimos por beneficiário. Após a transferência da verba, os autos dos precatórios são arquivados no tribunal. Ou seja, depois que chega na última instância, né, não tem mais como recorrer, tem que ir para a pauta de votação, lá dentro do Senado, e depois dessa pauta de votação é efetuado os pagamentos, né? Entenda que esse pagamento é uma dívida pública, né, para a sociedade, para pessoas físicas ou para pessoas relacionadas ao empreendedorismo, né? E o precatório existe, ele é constitucional e ele tem que ser pago. Então, só recapitulando, precatório é uma espécie de requisição de pagamento de determinada quantia que a Fazenda Pública foi condenada em processo judicial. Isso é precatório. É sempre bom estar atualizado nas informações do dia a dia. Meu nome é Ademir da Silva, meu objetivo é levar conhecimento até você. Muito obrigado.